Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Josinácio, o aprendiz de filósofo. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O que eu venho trazer aqui hoje é uma reflexão filosófica, espiritual e de autoconhecimento sobre si mesmo, ou do autoconhecimento sobre mim mesmo, que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi sobre mim. Deixa eu contar uma pequena história sobre mim. Eu, quando era um pouco mais novo, por volta dos 5, 6, 7 anos, eu minha mãe, minha mãe me levava eu para a igreja. Dentro da igreja eu dançava, ficava pulando, era aquela criança feliz dentro da igreja. Na escola eu já era um pouco, destacava um pouco das outras crianças, porque tipo assim, sempre eu cantava umas músicas, eu era um pouco mais disciplinado na escola. Isso seguiu até por volta da fase introdutória até a quarta série. Quando chegou no quinto ano, as coisas começaram a ficar um pouco difíceis para mim. Minha atenção começou a ficar desfocada para outras coisas. Eu comecei a preocupar mais em trabalhar do que estudar, porque quando era mais novo eu trabalhava e estudava. Porque no trabalho eu trabalhando, eu via mais retorno do que eu estudando. E sim, o estudo foi ficando de lado, ficando de lado. Não importava muito com estudo, com leitura. Quando foi, vou reduzir essa história, quando foi por volta dos 17 anos, eu comecei a frequentar um grupo de jovens. Que nesse grupo de jovens eu já tinha ido porque eu escutava muitas músicas de rap. Essas músicas de rap que eu escutava, elas influenciavam muito na minha fala. Não só de rap, mas também de reggae. Essas músicas, elas influenciavam muito na minha forma de falar, na minha forma de se expressar, em ideias que eu reproduzia. Talvez eu reproduzia muito as ideias das músicas. Nisso, quando eu ia para esse grupo de jovens, eu expressava minhas ideias da forma que eu poderia expressá-las. Teve um tempo que eu fui chamado para fazer parte desse grupo de jovens, mas na parte de pessoas que ajudavam a preparar o grupo de jovens para o domingo. O grupo de jovens sempre era no domingo. A partir disso, eu fui me adequando. Eu fui descobrindo essa alegria minha de criança, brincalhona, essa alegria minha de eu ser um pouco que busca as coisas diferentes no mundo. Uma pessoa, aquela coisa da criança um pouco curiosa que eu tinha, eu resgatei novamente essa ideia dessa criança curiosa. E no grupo de jovens abriu a possibilidade para mim ser um pesquisador. Então sempre eu pesquisava sobre as coisas para falar lá no grupo de jovens. Nessas pesquisas eu fui dando de cara com livros de autoajuda, livros de desenvolvimento espiritual, livros de autoconhecimento, livros sobre a religião, que é o catolicismo, que eu estava inserido. E nessas buscas minhas, eu fui e dei de cara com a filosofia. Mas a filosofia deu de cara foi o quê? Foi quando no ensino médio. Porque tinha um professor de filosofia que ele era muito focado em passar coisas dos Illuminatis. Aquelas coisas da nova ordem mundial, do poder, o poder que essa nova ordem mundial que os Illuminatis tinham sobre o mundo. E como é que era o pensamento deles, quais eram as ideias deles. E ele passava essas ideias ficavam ecoando na minha cabeça. E quando cheguei em casa, eu comecei a pesquisar essas ideias na internet, porque em volta de 2011 eu tinha internet em casa, eu tinha um acesso à internet. Então, em 2011 eu comecei a descobrir um pouco as coisas, mas foi só com 17 anos que eu comecei a me tocar para as coisas.
por volta de 14 anos, o professor começou a falar dos negócios do Illuminati. E eu começava a pesquisar algumas coisinhas na internet, começava a fuçar, começava a ver coisas na internet. Mas quando foi com 14 anos, ele falou o negócio do Illuminati. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça, pesquisei alguma coisa, mas depois sumiu. Quando foi com 17 anos, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esses Illuminatis. E de um contrapartida, estava na igreja falava sobre Jesus, sobre fé, sobre conversão, e aquela coisa veio trabalhando em mim. E eu pesquisando essa coisa do Illuminati, essa coisa da religião, por 17 anos, por volta eu já estava um pouco inserido na religião. Eu fui abracei a religião como eu deveria abraçar, que era o catolicismo no qual eu nasci, mas depois eu comecei a verbalizar essa coisa dos Illuminatis. E assim, eu comecei a ver duas linhas de pensamentos um pouco diferentes, que era dos Illuminatis querendo dominar, e outra linha de pensamento que era da religião, querendo transformar um homem num santo, que era a igreja católica. O homem deve ser santo, como Jesus foi santo, como o Pai é santo, aquelas coisas todas da religião, de conversão, de mudança. E para me chegar no que eu quero dizer hoje, o vídeo de hoje é sobre filosofia, um sistema de poder. Aí se pergunta se filosofia é um sistema de poder. Sim, filosofia é um sistema de poder. Um sistema capaz de provocar uma reflexão. Um sistema capaz de questionar. Um sistema capaz de fazer você ver o mundo com outros olhos. Porque na religião eu vi uma filosofia de conversão, de mudança. Quando eu olhava aquelas ideias dos Illuminati, nova ordem mundial, uma filosofia de poder, uma filosofia de dominância, uma filosofia querendo dominar as pessoas. E sempre quem faz filosofia, porque a filosofia será uma reflexão com interesse para algo ou com interesse para alguém, para um grupo, para uma pessoa. Penso que sim, que quem faz filosofia busca encontrar algo, compreender algo, ou simplesmente por pura vontade de ter um arsenal de conhecimento filosófico em mente, para quando entrar em uma discussão séria, em um diálogo sério, tenha em mãos respostas bem engajadas, bem intelectuais, para colocar no debate. Mas aqui o que eu estou dizendo, mas qual sistema de poder? Qual o sistema de poder que eu estou falando? O poder que eu estou falando, o poder de transformação que a filosofia pode trazer. Mas que transformação? A transformação que ela pode gerar no meio social, que é na sociedade, ou a transformação que ela pode gerar na mente da pessoa. Então eu vou até ler algumas coisinhas que eu anotei aqui para facilitar na produção desse vídeo, que é o seguinte: quando você busca uma filosofia, seja qual for, seja de uma religião ou seja de um sistema de poder, que eu estava olhando os Illuminati, depois eu estava olhando a filosofia da igreja que falava de uma conversão, a filosofia sempre vai criticar algo ou alguém, vai questionar. Nessa crítica, ela busca estabelecer uma nova opinião sobre a antiga opinião vigente que existia, ou então, melhor, que existe. Quando essa opinião crítica dessa filosofia, quando essa opinião ela critica a velha opinião, essa opinião muitas vezes ela pode sobrepor a velha opinião. E sim, quando ela sobrepõe a velha opinião, se cria
um novo jeito de pensar, um novo jeito de ver a realidade. E assim, quando essa pessoa critica esse novo jeito de pensar, a mente dela muda. E o que acontece é que ela pode começar a compartilhar essas ideias com outras pessoas. Essas ideias começam a ser compartilhadas. Essas ideias começam a ser vividas de forma comum. E o que acontece? Essas ideias da primeira crítica, porque criticava, vamos colocar o senso comum, aquilo que todo mundo acreditava, alguém ou um grupo veio e criticava aquilo, estabelecendo novas ideias, nova forma de pensar, novo jeito de ver o mundo. Chega um tempo que essa crítica, essa nova crítica, depois de um bom tempo, ela passa a viver no senso comum, se torna um consenso. Muitas pessoas começam a repetir essa opinião, sem passar pelo crivo da razão, pelo crivo da crítica, pelo crivo da reflexão, porque já está inserido no senso comum e essa opinião ela é repassada de geração em geração, e assim estabelecendo uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver a realidade. E o que eu trago no vídeo é a capacidade que temos de mudar a nossa realidade através do nosso pensamento, mas a gente muda essa realidade porque a gente busca uma mudança, uma conversão dos pensamentos. Os pensamentos eles vão dar uma mudança, e quando dessa mudança se torna um sistema de poder filosófico que quebra as velhas opiniões e criam novas opiniões, e espero que sejam opiniões frutíferas, não opiniões de um sistema de poder manipulador que quer deixar você na matéria, quer deixar você no consumismo, quer deixar você apenas no materialismo. Mas nesse vídeo, neste canal, que quando você busca esse quebra de opinião, se seja quebrando essa velha opinião para estabelecer um autoconhecimento, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de furar a barreira que impede você de chegar a algo divino, pode ser até Deus, e pode ser uma filosofia que faz você ter uma conversão, uma mudança, uma nova forma de pensar, transmutação dos pensamentos. Então se cria essa nova coisa, esse novo jeito de ver o mundo, essa nova forma de mudar nossos pensamentos. Você pega essa reflexão e traga ela aqui, coloca aqui em sua mente e transforma a sua mente, transforma você. Mas existe uma filosofia, é um sistema de poder que é capaz de dominar todas as pessoas, que é capaz de dominar o mundo. Talvez você se pegue repetindo uma filosofia, de massa, uma forma de pensar, um pensamento que é divulgado na televisão, um pensamento que é divulgado de forma comum, que todo mundo é consenso, e um pensamento talvez que nem é frutífero, um pensamento talvez que nem ajuda você a desenvolver melhor. Esse dia eu até perguntei para um grupo de jovens que o que existe no mundo. Muitas pessoas falaram que existe ódio, rancor, inveja, ganância, traição, tudo criado por nós. Tudo criado pela nossa forma de ver o mundo, nossa forma de acreditar que o mundo é cruel. E a forma de pensamento que eu trago aqui é uma forma de pensamento capaz de você transformar esse mundo interno seu, conhecendo a ti mesmo, para que você jogue para fora aquela nova verdade que você encontrou, que é capaz de transformar o mundo, que é capaz de transformar a si mesmo, é capaz de dar novo sentido à vida, num sentido tão difícil, e tirando um pouco da mão desse sistema de poder que manipula as pessoas, mas dando às pessoas autonomia sobre si mesmas. Muito obrigado aí, bye bye, até o próximo vídeo, sim, se o Criador permitir.
conheça a ti mesmo, mude, e é assim. Se inscreva no canal, dá o like e faz o que tinha que fazer aí. Muito obrigado se você acompanha esse vídeo até aqui. Fui.